Olá, sejam bem-vindos a mais um Inovação que Transforma, podcast da Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC. Hoje a gente vai ter convidados muito especiais para falar de um tema super importante, que é a comunicação. Aqui a gente sempre traz, convidados relevantes na nossa região que inovam de verdade, e fazem acontecer. E claro, não vai ser diferente com a Andressa Fabris e com o Diego Piovesan. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui hoje. É muito bom, contar com excelentes profissionais aqui da nossa região, contando um pouquinho da história de vocês. Como eu falei, o tema, então, comunicação, inovação voltada à comunicação. Onde que a gente encontra, a inovação junto com, claro, a estratégia das empresas e onde que a comunicação se envolve nisso tudo. Afinal de contas, a gente sabe que se comunicar hoje em dia, além de fundamental, é muito difícil. Ou apesar de, ainda que é fundamental, é muito difícil a gente comunicar e se comunicar bem, de forma assertiva. Então, hoje é o assunto do nosso bate-papo. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouquinho sobre cada uma das empresas de vocês. A Andressa, além de muitas outras coisas, é CEO da Alfa Comunicação, uma empresa, que é referência nesse assunto aqui em Santa Catarina como um todo, E a Andressa, referência na área, acho que no Brasil e olha, no mundo, Andressa? Exagero, Sayonara. Te vejo sempre por aí bombando. Inclusive, como eu falei, dentre outras coisas, porque a Andressa é diretora, faz parte da diretoria também aqui na SIC. E hoje é uma peça super importante no nosso ecossistema de inovação. Inclusive, faz eventos e encontros muito relevantes para a nossa comunidade. Estou sempre te agradecendo, porque realmente contribui muito, não só para a gente conseguir se conectar, entre os pares, mas também aprender muito. Inclusive, essa semana passada, a gente teve um encontro muito bacana, um encontro de CEOs Tech, e eu levei tanto tapa na cara dessa moça, tanto tapa na cara. Meu! Porque é muito legal, Eu acho que você traz sempre essa visão crítica e disruptiva, inclusive, para aquilo que a gente normalmente tem um olhar mais normalizado. Então, você sempre traz mas e se? Mas e por quê? Se tu respondeu isso, por que depois tu respondeu aquilo? Então, essa visão, assim, de fora é muito importante pra gente. Muito obrigada mais uma vez e seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, Sayonara. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, que foi uma iniciativa muito legal da SIC, ouvindo os nossos empresários, sendo entrevistada por uma empresária. Para mim é um prazer estar aqui, contar essa história, compartilhar um pouquinho do que a gente faz lá na Alfa, O Encontro CEO Tech é uma das iniciativas aí, como diz o Frank, Vocês inventam moda, Então, eu acho que esse espírito inquieto é muito forte em mim, Então, a gente está sempre inventando alguma coisa e o ecossistema de inovação aqui da nossa região, do estado de Santa Catarina, me inspira muito, Nesses movimentos todos, que a gente, são movimentos até de provocação, que é o que tu estava dizendo, Os tapas na cara, não, na verdade, não são só, às vezes, conectar pontos, fazer algumas provocações para estimular um pouquinho mais o pensamento crítico, enfim, e conectar algumas ideias, informações que a gente acaba coletando pela própria natureza do negócio, que é uma agência de comunicação corporativa, a gente cuida da reputação das empresas, então a gente tem que ter esse olhar crítico, Faz parte da nossa jornada, do nosso serviço, do nosso perfil profissional, ter esse olhar crítico. Alguém que cuida da reputação e não tem olhar crítico, ele vai falhar, em vários momentos, não que a gente não falhe, a gente falha, mas ele vai falhar mais, porque para cuidar da reputação das empresas, a gente precisa sempre ter esse olhar crítico. E aí a gente tenta transferir um pouco dessa visão para, não só para os nossos clientes. Eu brinco, quando eu vou apresentar uma proposta, alguma coisa nesse sentido, que a gente fala, o nosso serviço ajuda a prevenir crises, Não só fazer a gestão de crise, mas prevenir, porque a gente, com perdão da palavra,
Mas a gente faz parte do departamento de vai dar merda, né? Será que isso aqui tem que ser dito assim? Será que esse evento precisa acontecer dessa forma? Será que isso aqui não vai provocar algum tipo de comentário? Será que a gente não vai gerar aí uma polêmica desnecessária? Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Às vezes, a gente aceita o que o cliente decide, né? E tá tudo bem, mas a gente faz parte da nossa missão, né, do nosso trabalho, fazer essas provocações e ter esse olhar crítico, né, e trazer o que está acontecendo no mundo para dentro, né, da bolha do cliente, porque ele acaba ficando muito dentro da bolha do próprio negócio, né? E como a gente está dentro de empresas de vários segmentos, a gente acaba aumentando um pouquinho o nosso campo de visão. Com certeza. E é bacana porque vocês conseguem ter essa análise, inclusive comparativa, né? Com outras empresas e trazendo cases que deram certo e outras experiências negativas também. Então, não é só falar por falar, eu acho que é dessa forma, né? Vocês provam, mostram e indicam, né, o caminho a seguir. Isso é muito bom, muito, muito importante mesmo. Diego, me conta um pouquinho também sobre a tua trajetória. Você foi professor e assim, né? Quem foi professor, acho que vai ser sempre professor, né? Os alunos devem te encontrar sempre. Eu falo isso porque o meu marido também é professor. Foi professor, na verdade, e até hoje, tem uns 20 anos, sei lá, que ele não dá aula, e até hoje ele encontra. Às vezes, gente marmanjo, assim, barbado por aí. E olha, aquele professor, que legal, assim, é uma experiência bacana, né? Porque realmente tu consegue contribuir muito com muitas vidas e também aprender, né? Porque não para de estudar. E eu acho que isso também é um outro ponto super importante. E eu vou acrescentar, tá? Porque o Diego, ele foi já considerado um dos professores mais criativos do país. Ele sim né, é reconhecido nacionalmente. Então, o Diego, além de ser um professor muito conhecedor da área, ele ainda tem uma habilidade extra de tornar as aulas mais interessantes e mais assertivas, não sei se é essa a palavra, né? Mas assim, fazer com que as pessoas realmente elas compreendam, absorvam mais, né? Sortudo daquele que tem amigos e parceiros como Andressa Fábio. Mas é muito legal e muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês e principalmente por estar conversando e sempre co-criando, né, Andressa? A gente tem uma parceria de longa data que a gente pode explorar nesse nosso papo também. Mas eu falo muito que, assim, se a gente entra na educação como professor, a gente nunca deixa de ser. A gente deixa de ser talvez aquele profissional daquela empresa X, mas como educador a gente nunca para. E a Metolúdica, a minha consultoria, ela nasce muito do Diego que estava no mercado de trabalho da economia criativa, trabalhando com publicidade, trabalhando com estratégia de marca, e o Diego educador. Então ela nasce como uma consultoria de gestão estratégica e criativa para marcas e empresas, tanto na construção de treinamentos e ferramentas, também como consultoria no desenvolvimento de técnicas, ferramentas e métodos para a gestão de inovação e cocriação dentro das organizações. Então, a Metolúdica vai o ano que vem fazer seus 5 anos, ela tem dentro desse principal foco e um dos principais valores a aprendizagem, a educação que gera autonomia. Né, porque vem muito do Diego educador, porque não se dissolve, é isso, né? E eu fico muito feliz em poder estar aqui nesse podcast também, porque eu tenho um carinho muito grande com a SIC, e em especial beijo Julita, né? Valéria e a equipe toda da SIC que está junto conosco, porque eu já tenho um trabalho com associativismo já há mais de 12, 13 anos já. E a SIC foi a porta de entrada para poder fazer esse trabalho de associativismo. A gente consolidou a Expo Mais nas primeiras edições lá atrás, né? Na época que eu ainda estava como coordenador de curso de design, estava junto com isso. A gente fez vários outros eventos, como o próprio ASIC do Amanhã, que foi um planejamento estratégico de 23 para 24, e outros tantos trabalhos que me catapultaram para a federação. Então, hoje eu faço muitos trabalhos para a FACISC, para a federação, graças o entender da SIC que isso era uma ponte, né? Então, tem trabalhos pelo estado inteiro, junto também, inclusive, com o SEBRAE, nessas iniciativas do Programa Empreender, da relação da federação, junto com os núcleos, com as direções. Então, é um prazer estar podendo falar aqui sobre inovação junto com vocês, incluindo, né, várias conexões que temos, né, entre Metolud e Alpha, porque a gente, inclusive, tivemos uma recente na SIC, né, que a gente pode falar aqui, e que é um laboratório agora de experiências co-criado, né, e que gere inovação aberta, né? Então, é um prazer estar aqui a gente discutindo um pouquinho sobre isso.
Nossa, gente, 2 temas que realmente são complexos, né? Comunicação e ser criativo, né? Inovar. Hoje, falando pelo menos de casa, né? É difícil a gente generalizar para o mundo, mas falando do meu quintal, pelo menos, é uma grande dificuldade, tanto como saber se comunicar de forma efetiva, como também tornar profissionais mais criativos. Parece que a gente cresceu para ser menos criativos, né? Para se encaixar dentro de um quadradinho e ali ficar. E aí, quando a gente tenta promover um ambiente um pouco mais criativo, né? Ou promover essa criatividade, parece que você tá dando um murro em ponta de faca, assim. Pelo menos eu me sinto um pouco assim. Tá, e aí, traz alguma ideia? E aí, vamos fazer uma reunião para discutir ideias, inovações. E pensa aí, o que a gente pode fazer diferente? E parece que o retorno é sempre Existe uma resistência, 0 né? ou próximo a isso. Não sei se é um medo de... Muitas vezes o medo do erro, tá? E tem uma coisa também, até vou trazer aqui a figura de um dos palestrantes da Expo Mais desse ano, né, que é o Salib. O Salib fez um livro agora sobre... Ele e o Magaldi fizeram um livro sobre perguntas, né? Como fazer perguntas transformadoras, alguma coisa nessa linha. E no início do livro, eles resgatam muito essa coisa de como a gente perde a nossa essência de criança ao longo do nosso desenvolvimento, né? Porque a criança, a gente diz, ai, que saco, meu Deus, tá na fase das perguntas. E por que que isso funciona assim? Como é que isso aqui é feito? Não, como é que funciona? Como é que nascem os bebês, né? Todas aquelas coisas que às vezes a gente tem até medo, né? Ai, meu Deus do céu, será que vai perguntar sobre tal tema? E a gente, às vezes, vai podando. Esses dias até uma amiga minha estava falando, né, que levou a filha para uma consulta um psicólogo, porque ela começou a fazer perguntas existenciais demais, assim, né? E ela não estava sabendo lidar com aquilo, né? E aí eu disse, deixa eu perguntar, é a fase da curiosidade, né? Se a gente pode... E essa curiosidade, a gente acabou de falar de pensamento crítico, essa curiosidade vai nos levar até ter mais pensamento crítico, que é uma das habilidades que serão essenciais para o profissional do futuro, né? A Marta Gabriel é uma pessoa que fala sempre sobre isso, né? O pensamento crítico vai ser decisivo no futuro profissional de uma pessoa. Principalmente nessa era de IA. Exatamente. Né? Principalmente nessa era de IA, inclusive para distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, né? A gente já está precisando muito de pensamento crítico para distinguir o que é falso e o que é verdadeiro, e a IA agravará muito mais, né? Essa necessidade. E aí fazer perguntas é algo que a gente nasce com isso, com essa curiosidade, e a nossa educação acaba desconstruindo por não dar mais espaço. E eu complemento nesse grande desafio que a gente tem de inovar, ou seja, gerar valor para um outro, né? Existe a relação da cultura. Eu acho que a gente sempre tem que olhar que tem até o Michel Conforado, que é aquele antropólogo que eu adoro também citar ele em vários momentos, ele tem um podcast que é Tudo Culpa da Cultura. E realmente é. Quando a gente olha a cultura nada mais é do que uma repetição, né, por forma de ritos, daqueles hábitos que nós temos. A gente faz dessa forma, isso gera um conforto, a gente repete, isso cria uma tradição, né? O que é a inovação? A inovação é uma anomalia na tradição. É quando eu penso diferente ou crio alguma situação que muda um pouquinho do estado de olhar, o estado de agir daquela forma como a gente fazia, né? E isso gera desconforto, gente. Isso gera muito desconforto. E o desconforto as pessoas não querem. O nosso cérebro ele é preguiçoso, né? A gente quer... E daí a gente precisa ter pessoas abertas a inovar antes de qualquer coisa, né? Por isso que quando a gente fala sobre inovação, e a gente discute muito isso entre eu, a Andressa, e toda a equipe da Alfa também, a gente tem que ter espaços seguros de cocriação. Porque os espaços seguros de cocriação permitem que as pessoas entendam que elas são participantes daquela ideia. Então elas são as primeiras a comprarem porque elas estão fazendo parte daquilo, não veio por uma hierarquia, né? E a gente está ouvindo a diversidade. Porque quando a gente ouve a diversidade, a gente amplia a nossa lente de percepção. E às vezes a nossa lente de percepção, mesmo que a gente seja viajado, tenha doutorado e não sei o que em tal lugar, ela é ainda enviesada, né? Quando eu tenho 2, 3, 4 cabeças pensando diferente, eu vou ter atritos. Isso a IA não faz.
A IA não gera atrito, a IA não gera fricção. Pelo contrário, né? Ela, olha, que ideia legal, Sayonara, que você trouxe aqui. Vamos arrumar, vamos melhorar isso aqui, vou te trazer. Então, essa coisa dela ser muito... como é que a Andréa Janer disse aquele dia que a gente... O Rolando Lero, né? O Rolando Lero, assim, é uma coisa muito, né? Ela te traz literalmente aceita tudo, né? E ela fica ali te babando no teu ovo, né? Aquela coisa que, para tu inovar, tem que ter alguém ali te provocando, né? Te trazendo o diferente, né? Te dando os tapas na cara. Te dando os tapas na cara. E aí, nessa coisa da diversidade que o Diego traz, já vou resgatar a atividade que a gente fez semana passada, que foi a primeira atividade do Lab Alpha. O Lab Alpha é o nosso, entre aspas, vamos botar assim, nosso laboratório de inovação aberta. Eu boto entre aspas porque ele não é um espaço físico, né? Ele é um espaço virtual, mas que permite que as pessoas, os nossos clientes, os nossos parceiros, a Sayonara, o Diego, a Valéria, o Flávio que está aqui, né, possam dizer, Alfa, nós estamos com essa dificuldade, esse desafio e queremos construir algo para solucionar. E aí a gente entra, né, normalmente um desafio de comunicação. E aí a gente entra com o nosso expertise, com as metodologias, com a Metolude que nos dá a consultoria na área de inovação para a gente criar algo novo. Por outro lado, o Lab Alpha também é o espaço que os nossos clientes abrem para a gente validar o que a gente constrói dentro da Alfa. Então, a gente tem uma metodologia, criamos um novo produto, criamos um novo serviço, criamos uma metodologia nova. Antes de vender isso, a gente precisa validar. A gente precisa saber se tudo aquilo que a gente colocou na nossa cabeça e no papel vai funcionar quando a gente levar para o mercado. Então, os nossos clientes também abrem esse espaço. E na semana passada, a gente fez a nossa primeira atividade oficial do Lab Alpha, né? Que foi um laboratório de cocriação em torno do dilema do WhatsApp na comunicação interna. Então, o WhatsApp é um canal que todo mundo acha muito fácil de usar, todo mundo acha muito ágil, mas isso é uma ilusão. Muitas vezes ele corrompe processos e atrasa o trabalho, e muitas vezes ele não está sendo usado da forma mais adequada e acaba trazendo problemas para as pessoas e para as empresas. E a gente vem discutindo isso, os clientes vêm trazendo nossa, a gente precisa de algo para resolver o WhatsApp, nosso WhatsApp está uma confusão. Então, a gente fez esse laboratório. E neste laboratório de cocriação, seguindo uma metodologia que a gente estruturou, Alpha e Metolude, né? Nós tínhamos pessoas de vários segmentos, de serviço, de tecnologia, de indústria, de varejo, de associação empresarial. E nós tínhamos várias áreas de conhecimento. Nós tínhamos lá pessoal do RH, a gente tinha pessoal de TI, jurídico, executivos, diretores de empresas, enfim, tinha quando a gente aplica o feedback para entender se aquela atividade foi legal, se as pessoas gostaram, curtindo, essa diversidade de pensamento veio como um ponto muito positivo. Então, participar de uma discussão sobre um tema que eles... E aí vem o tapa na cara de novo, né? Que eles não estavam tão atentos, né? Assim, eles sabiam que tinha um problema, mas eles não sabiam o quanto isso poderia... A dimensão desse problema. Então, a gente trouxe várias frentes, né? E estar numa mesa com uma pessoa, com outras 4, 5 pessoas, de diferentes áreas, de diferentes negócios, foi muito rico. Então, isso é o que a gente tenta fazer quando a gente leva as nossas metodologias colaborativas para resolver a comunicação da empresa. A gente precisa desses diferentes pontos de vista para a gente poder construir a melhor forma de comunicar dentro da empresa. Perfeito. Mas, Andressa, seja via WhatsApp, seja lá na empresa, por exemplo, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, está tentando puxar, hoje a gente utiliza o Discord, né, como ferramenta, mas assim, o que é inovar hoje na comunicação falando de uma empresa? Seja ela maiorzinha ou uma empresa pequena, como que a gente consegue inovar
Claro, né, também fazendo isso de forma segura, né? Porque esse foi um tapa na cara aí que eu levei no encontro da semana passada, realmente entendendo os aspectos, né, que a gente acaba se envolvendo direto ou indiretamente com o uso de WhatsApp. Mas, poxa, então será que se eu migrar isso para um Discord? Será que eu migrar isso por um e-mail? Porque hoje em dia eu não tenho mais saco para e-mail, acho que eu recebo 1000 e-mails por dia. Então, como filtrar isso? Como identificar isso? Como inovar, né? Como inovar na comunicação e também ser eficiente e seguro. Eu tenho uma ideia de que a inovação, ela parte da escuta. Porque quando a gente vai lá para as startups, para o ecossistema de inovação, o que eles falam? Que a gente tem que solucionar uma dor, né? A gente tem que solucionar uma dor. Foco na dor do cliente. Qual é a dor? Qual é a dor? Isso soluciona uma dor? Como é que a gente mapeia essas dores? E essas dores, elas são diferentes para os diferentes... por isso que eu falei da diversidade, da colaboração e dos diferentes pontos de vista. Essas dores, para a pessoa que está lá no chão de fábrica, é diferente de quem está no escritório, diferente de quem está na rua, né? Às vezes fazendo um trabalho de campo, ou dirige, né? Pega uma transportadora e os caminhoneiros estão na rua, mas tem a pessoa do escritório. Como que eu faço para chegar a essa comunicação? Então, o grande desafio hoje ainda da comunicação interna das empresas é como eu faço para essa mensagem chegar a todas as pessoas e, de preferência, ao mesmo tempo, se fosse possível, né? Só que a gente só vai conseguir fazer isso ouvindo. Então, por isso a gente defende tanto a colaboração na construção. Não adianta vir a Andressa e dizer, olha, eu lá de fora... isso aqui, ó, esse aplicativo aqui vai resolver a tua comunicação. Essa ferramenta aqui vai resolver a tua comunicação. A gente não vai conseguir resolver a comunicação olhando de fora. A gente vai conseguir ouvindo as pessoas de dentro. Mas, como tu falou bem no começo, comunicação é muito complexo, né? Então, assim, não se resolve 100%. Ela precisa sempre ser revisitada e reavaliada, né? E ouvir novamente as pessoas. Então, ela não é projeto, ela é constância. E uma constância cíclica, né? Eu acho que esse é um ponto legal da gente olhar, olhando daí num ponto de vista mais de metodologia de processo, né? Quando a gente está fazendo esse trabalho de identificação para inovação, ter os stakeholders no processo, ter todos esses atores e pessoas envolvidas e entender que o contexto ele pode estar mudando. Né? Por isso que o que a gente constrói ou ouve hoje, daqui 6 meses a gente tem que ouvir de novo. Né? E o processo de inovação ele é constante, ele não é um projeto, ele é uma gestão, praticamente. Né? E dentro desse olhar, até Sayonara, na tua pergunta, eu olho que entendendo esses pontos de vista, né? Compreendendo essas dimensões, ouvindo essas pessoas, a gente pode entender os níveis de inovação que a gente vai aplicar. Porque talvez aquela empresa que o CEO está querendo inovar muito na comunicação ou está tendo uma atenção que precise, está tendo uma resistência muito grande da equipe para poder fazer isso. Né? E a inovação ela não pode ser muito abrupta, ou a mudança totalmente. Mudamos totalmente agora, não é mais WhatsApp, agora é Telegram, agora não sei o que, ou vai para o Microsoft Teams, né? Enfim, que daí tem Discord, o Slack, enfim. Mas isso não é passado para as pessoas, né? Então as pessoas elas começam ao invés da gente ter influenciadores dentro da empresa que nos ajudem, a gente tem detratores, né? Então trazer o time principal dessas pessoas diversas junto para pensar, para discutir, para se sentir pertencente àquela ideia que está sendo construída e também serem propagadores dela para os outros é fundamental. Porque se a gente ainda reforça que inovação é percepção e geração de valor, ela só é quando as pessoas entendem e fazem parte daquele processo. Senão... Compram a ideia. Participam dela para comprar a ideia. Né? E tem um ponto muito importante que eu acho que vale destacar. Independente quando a gente fala em canal, um canal de tecnologia em que... Vamos lá, né? O Discord, o e-mail, o WhatsApp, o Telegram, seja qual, o Slack, a rede social corporativa, seja qual for o canal tecnológico que a empresa vai adotar, sempre vai precisar de treinamento. Sempre vai precisar que as pessoas sejam ensinadas a usar aquela ferramenta. A gente tem hoje, de novo, a ilusão, porque a gente
a tecnologia ela está sendo entregue cada vez melhor em termos de experiência do usuário. Mais intuitiva. Muito mais intuitiva. E aí a gente tem a sensação de que todo mundo aprende rápido a usar. Mas cada um aprende a usar do seu jeito, a partir do seu ponto de vista e a partir do seu repertório. E se a empresa quer que aquele canal, aquela ferramenta seja bem usada e de forma adequada, que não traga prejuízos para ela na frente, ela precisa treinar. Então, pode ser o WhatsApp, que já está todo mundo incorporado, e isso, a partir do próprio Lab Alpha, a gente chegou a essa conclusão, né? Dos check-ups de comunicação interna que a gente faz nas empresas, a gente chega a essa conclusão de que as pessoas precisam, as empresas, quando têm essas tecnologias, elas precisam voltar 2, 3 casas, né? Elas precisam estabelecer uma política de uso que, de novo, vai ser mais efetiva se tiver colaboração, e é nisso que a gente está trabalhando a partir do Lab Alpha agora. É essa construção colaborativa, né, das políticas, porque não adianta também vir a empresa de cima para baixo, né, e impor que as pessoas depois não vão ter uma aderência efetiva. E ela precisa treinar as pessoas para usar. Elas precisam. E educação, o processo educativo, assim como a inovação e assim como a comunicação, não são projetos, eles são contínuos. E daí a gente volta na palavra cultura. Cultura. Porque daí a gente cria os ritos para que isso permaneça e se consolide como uma tradição na empresa. Então, o ciclo da inovação se fecha quando ele se torna tradição, né? Quando ele se torna algo recorrente, daí a gente renova e melhora quando sempre há necessidade. Então, a cultura ela precisa estar nesse olhar de gestão, né? Porque é o Peter Drucker que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E se a cultura ela não está bem organizada, qualquer estratégia de inovação que a gente coloque, ela fica só no papel. A gente fez um evento um tempo atrás, já faz acho que uns 2 anos, 3, antes do CRIO inaugurar ainda, quando a gente formava o comitê de implantação do CRIO, do Centro de Inovação, a gente fez um evento que veio o diretor de inovação da Dexco, ou ele era, não me lembro se era diretor, enfim, eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas eu lembro que ele falou que o trabalho dele era fazer com que o departamento dele fosse extinto dentro da empresa. Olha. Porque o trabalho dele era fazer com que a inovação se tornasse cultura. Transversal. E não um departamento, um setor de inovação. E é isso, a comunicação também é isso. A comunicação ela tem que se transformar em cultura. Ela não pode... Claro que a gente tem que ter alguém cuidando da comunicação, porque a gente vai precisar construir os textos, a gente vai construir as estratégias, a gente vai precisar desse olhar e desse cuidador da comunicação. Mas a comunicação, quando ela é eficiente, ela é parte da cultura. Os líderes são líderes comunicadores, a alta gestão é comunicadora. TI, ela não tem RH, todo TI, mundo, né? RH, todo mundo tem essa visão de comunicação e de educação, né? Porque a comunicação faz parte do processo de educação das pessoas. Então, é isso. A gente tem que ter um departamento, alguém cuidando da comunicação, porque a gente vai precisar produzir materiais, a gente vai precisar organizar, a gente vai precisar pensar em estratégia, né? Mas precisa ser parte da cultura, porque senão não adianta ter um departamento de comunicação que aí quando diz, olha, líderes, comuniquem isso, e os líderes, isso aí não é importante, né? Ou os líderes dizem, não, eu não tenho informação, né? Enfim, então, a cultura, a comunicação, para ser mais efetiva ainda, ela precisa fazer parte da cultura. E como que uma cultura se constrói de forma criativa? Vamos lá. Como que a gente pode trazer a criatividade para a cultura? Sei que não deve ter um passo a passo, né? Siga 5 passos para criar uma empresa criativa. Se tu jogar no GPT, talvez ele vai tentar criar alguma coisa, né? Mas conta um pouquinho pra gente, assim, na tua história. O que as empresas que conseguiram dar uma pitadinha a mais de criatividade, né? Na sua cultura, no seu trabalho, no seu dia a dia, no final das contas, nas pessoas, né? O que elas fizeram? Qual a magia por trás disso? Eu gosto muito de falar que existe uma palavra que nos habilita muito a criatividade, que é segurança. A gente precisa ter ambientes e espaços seguros para poder imaginar e criar.
Um dos pontos que eu debato muito com empresas quando a gente vai ou otimizar uma ferramenta ou alguma construção de treinamento para grupos de melhoria contínua, por exemplo, quando a gente olha para a indústria, que tem geralmente CCQs, né, grupos de melhoria contínua, são construções de espaços seguros de escuta desses profissionais para isso. Porque não tem coisa pior do que a gente gerar uma reunião, chamar pessoas e só um ficar falando e cortando todas as possíveis ideias que possam acontecer naquela reunião. Né? A gente precisa ter momentos e fluxos para essa reunião acontecer. Né? Então, as pessoas que estão lá, todas elas têm que ser ouvidas e entendidas do porquê que estão lá e o que estão opinando. E a gente tem que ter momentos de fala, né? O famoso papel aceita tudo. Né? Então, vamos colocar no post-it, vamos escrever todas as possibilidades de ideia que a gente tem para o momento depois de julgamento e de otimização daquilo que foi criado. Porque numa sala onde eu sou chamado, eu falo, a Andressa me corta, eu falo, a Andressa me corta, eu falo, a Andressa me corta, na quarta vez ou na terceira eu já não vou mais falar. E eu não venho mais para a reunião. Então, o que eu gosto de estruturar? Isso não como um processo, cada empresa tem um ritmo diferente. A gente precisa ter lideranças que puxem isso. Então, é muito importante a gente ter esse envolvimento. Ritos que consigam cadear isso como uma constância, da gente ter, talvez, momentos. Espaços, e esses espaços não precisam ser espaços físicos. A gente pode ter, por exemplo, um comitê de inovação, um comitê de criatividade, um comitê de cultura que vai puxar isso dentro da organização. Né? Então, esses momentos vão influenciar as pessoas que estão ali, vão influenciar os desafios que estão ali, porque muitas vezes o que é um grupo de melhoria contínua numa indústria? Né? São vários profissionais de vários setores distintos olhando para problemas dos seus setores e todo mundo resolvendo juntos. É um lábio alfa, né? Só que olhando para dentro da organização. Né? E quando a gente cocria ferramentas que vão ajudar eles, desde de um radar de solução criativa, de um olhar de uma 5W2H para pré-planejar, é colocar essas ideias no papel. Né? E daí eu acho que também tem uma coisa. Às vezes é muito fácil para grupos de pessoas ter ideia. É muito fácil. Nossa, aqui tivemos 30 ideias, mas depois o que a gente faz com isso? Porque o mais desafiador é transformar o que a gente criou em uma pauta de aplicação. Né? Por isso da diversidade de estar junto, para a gente estar ali junto, e por isso também de um planejamento, entender que a ideia só funciona, ou a inovação só se torna inovação, quando ela vence o papel de invenção, é aceita e se faz acontecer. Então, um bom plano ali, a velha e querida matriz 5W2H já nos ajuda muito no meio do caminho. Então, é pescar esses olhares, mas eu vejo que uma boa liderança puxando, ter esses ritos claros e ambientes seguros para as pessoas poderem dar opinião, já é um bom caminho. Eu acho que queria reforçar isso do ambiente seguro. Eu acho que o ambiente de confiança é a chave, né? Assim, o Diego falou, faz a pergunta e corta, faz a pergunta. Não pode ter pergunta idiota. Não tem pergunta errada. Toda pergunta, ela parte de um repertório, né? E eu posso saber, para mim aquilo pode ser óbvio, mas para aquela pessoa não é. Então, a pergunta sempre vai ser válida, né? E a gente... As respostas também. Sim, exatamente. Sim. E às vezes a pergunta que a pessoa faz, ela vai provocar realmente uma reflexão, né? Às vezes, aquilo ali é óbvio, não, mas espera aí. E até pode ser assim, eu me vejo muito nesse espírito, sabe? Às vezes as pessoas trazem algum questionamento, eu sou meio taurina, né? Assim, meio não, completamente assim, teimosinha, né? Então, às vezes a pessoa traz o questionamento e... não, isso aí vai ser assim, não sei o quê. Mas eu levo para reflexão e depois eu vejo, faz sentido, conecto os pontos, né? Então, realmente não tem essa coisa de pergunta, né, que não seja válida. E a gente tem que levar em consideração que a empresa é um universo muito diverso, né? Então, permitir que as pessoas se sintam à vontade. Às vezes não é uma ideia, às vezes é uma dúvida, às vezes é um questionamento. E se a gente fizesse assim, né? E estava ali na cara, mas não ouviram a pessoa que sabia, né, que poderia trazer a ideia. Mas e aí, fazendo agora o papel de advogado do diabo, como funciona quando as ideias são ruins? Porque vai chegar uma hora que você vai, essa primeira parte é fácil, né? Você aceitar um monte de perguntas, um monte de respostas, vamos analisar todas. Mas chega uma hora que você vai ter que dizer pro cara, Andressa, assim, viu, a sua ideia não vai rolar
é impossível de ser executada. Ou não temos dinheiro agora para implementar ela. Como a gente... E aí a comunicação, né, é importante nisso. Mas como a gente fazer esse julgamento e dar esse feedback, né, esse retorno para a pessoa que, olha, então, principalmente quando... Porque ainda se não tem verba, meio que, ok, não é a pessoa, né? Agora, Andressa, a tua ideia não foi boa. Não é válida. Isso são os combinados, né? Isso Exato. é a política, né? Então, assim, se tu tem uma política interna de desenvolvimento de ideias, tu tem que ter clareza do que vai, do que não vai, qual é o tipo de ideia que vai ser aceita, qual é a viabilidade. Quando traz para dentro do universo da comunicação, do que a gente desenvolve, a gente tem um plano de comunicação interna, uma metodologia de construção de plano de comunicação interna, a gente até chamava de plano de comunicação cocriado, porque a gente faz o exercício de escuta com os colaboradores e com as lideranças em ambientes separados, e eles analisam a comunicação interna atual, a comunicação interna desejada, e terminam trazendo as ideias, né, para a gente validar. Nesse desenvolvimento das ideias, ali no Canva que a gente usa, a gente já mostra, provoca uma reflexão. Essa ideia, qual é a urgência dela? O nível de prioridade. A empresa tem capacidade de executar internamente ou ela vai precisar terceirizar? A avaliação assim, financeira. Então, ali, eles já vão criando um filtro e entendendo se aquela ideia deles é viável ou não. Então, a metodologia já vai mostrar para eles, né? E a gente também deixa claro antes, assim, olha, vocês vão trazer ideias, mas não é que a gente vai adotar. Só que, Sayonara, vem coisas tão simples. São coisas tão simples, como, por exemplo, organizar o mural. O mural físico ainda é um canal importante de comunicação, especialmente no chão de fábrica. Só que, às vezes, ele é desorganizado. Ele não tem a devida atenção. Por quê? Porque se entende que hoje tudo é digital. E não, a gente ainda precisa desses espaços físicos e presenciais. E aí, às vezes, é só organizar o mural e melhorar aquilo ali. Não tem investimento praticamente nenhum, entendeu? Então, abrir o espaço de fala, né? De eles trazerem as ideias. Vai trazer a história do aplicativo, do não sei o quê? Tudo aplicativo, né? Mas vai trazer também essas iniciativas que são menores e que são viáveis. Eu gosto muito do que a Andressa falou, é ter os combinados. E daí, com os combinados, a gente tem uma ferramenta da Metolude, que é uma ferramenta aberta, que a gente chama de radar de soluções criativas, que a gente começa entendendo qual é o contexto da empresa hoje, quais são as pessoas que estão envolvidas dentro de um problema ou necessidade que a gente está tendo como ponto de partida. Então, temos aquele problema lá que é melhorar a comunicação XYZ na empresa. Qual é o contexto da empresa hoje? A empresa está numa fase de fusão. Lá né, enfim, ou de troca de alguma coisa. E quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Beleza. Depois que a gente tem essa base construída, a gente define quais são as motivações desse problema. Por que esse problema está acontecendo? Está acontecendo porque está dando ruído aqui, porque ela está crescendo, por tal coisa. E quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de ter a ideia? Daí a gente monta quase que a gente vai ter várias ideias, mas a gente vai ter ali um caminho que a gente não vai pensar algo totalmente fora, ou como falou, uma ideia que é ruim naquele momento, pode existir, mas talvez ela já vai ser podada antes até, né? E daí a gente vai para um ciclo de geração de ideias. E as ideias, elas já vêm com um repertório. Qual é o grande problema, muitas vezes, quando a gente joga várias pessoas na mesa para ter ideia? Antes de ter esses combinados, se não tem os combinados ou não tem o porquê daquilo, as pessoas elas vão usar o repertório delas de uma forma muito aleatória. Vão viajar. Vão viajar, exatamente. E é bom que viajem, mas viajem até numa trilha de... Tem que ter método nessa viagem. Exatamente, perfeito. A gente vai para um caos, mas um caos controlado, né? Então elas vão traduzir, e a gente vai até, às vezes, facilitar. Ok, agora olhem diferente para cá, mas dentro de um circuito, né? E daí sim, a partir daquelas ideias geradas, daquelas soluções, né, colocadas no papel, a gente define, ok, agora olha aquilo que a gente desenhou antes e usa ela como um filtro para ver se a ideia passa. Ela passou, ela responde a essa motivação, ela responde a esse problema, conversa com essas pessoas aqui, daí sim a gente leva adiante. Então, a gente balizar isso, ter esses combinados ajuda muito no processo. Perfeito. Difícil, gente. Vocês falam, parece fácil. tão simples, mas Não é. Mas é por isso que a gente tem profissionais, Mas, né? mas Pra ajudar. no processo de inovação, né, e de criatividade,
o erro faz parte, e por Total. isso o ambiente de confiança, né? Porque eu tenho que saber que se eu errar, e isso também, às vezes tu vai implantar alguma coisa, por exemplo, agora a gente está implantando o Labialfa, a gente ainda não identificou, mas, ó, a gente podia ter feito isso aqui antes, a gente precisa deixar isso mais claro, né? As nossas próprias metodologias que a gente construiu, a gente já evoluiu na forma de aplicar, porque a gente foi aplicando e aí a pessoa que está participando traz uma pergunta e aí, opa, a gente precisa pensar nisso. Então, não tem... Por isso que é contínuo, né? E o erro faz parte, né? O erro por isso que a gente precisa validar as nossas metodologias, e o Labialfa é essa Surgiu pra ideia. isso, né? Porque na hora que tu vai colocar em prática, pode não funcionar como tu pensou. E aí tu erra rápido, arruma rápido, né? E reaplica rápido também. Então, a ideia é essa. Maravilha. E falando assim de futuro, né? Até pra gente encerrar aqui, infelizmente, o nosso bate-papo. O que vocês veem, né? Em termos de tendências, tanto para comunicação, para inovação, para criatividade, o que a gente tem, né? Tá rolando já, não só fora, mas em planos, né? Digamos assim, ou que não seja ainda tão próximo, né? Num futuro não tão próximo, mas o que vocês imaginam aí que vai rolar para os próximos anos? Diego. Vamos lá. Não, é interessante porque a gente vê uma camada muito ágil, muito rápida, muito visceral da alta tecnologia gerando impacto em tudo que a gente faz, né? Então a gente não se desvincula mais da inteligência artificial. Ela é uma parceira de vários processos. E É um assistente, é uma né? assistente, é um assistente. Mas daí é essa ótica que a gente precisa entender, né? O que a gente percebe hoje dentro desse olhar de assistência? Ela se torna quase uma terceirizadora da nossa imaginação. E aí cai um grande problema. Porque quando a gente começa a terceirizar a nossa imaginação demais, em fluxos que não nos geram tensão de discussão, a gente começa a enrijecer o nosso cérebro. E um exemplo que eu gosto muito de dar é o GPS, né? A gente, há 15 anos atrás, utilizava pouco o GPS, sabia, decorava nome de rua, mapa e via mapa, né? Viajava lendo placa. Ótimo, o GPS nos ajuda muito, gente. Nossa, eu vou fazer uma viagem daqui a uns dias e que bom que existe o GPS. Só que o que ele faz também? Ele deixa a gente preguiçoso. Então, eu preciso ir gravar um podcast da SIC, eu vou botar no GPS. Eu sei chegar, mas eu vou botar. Né? E ele vai diminuindo algumas habilidades nossas. Qual é o impacto que a gente vê e que ele é muito importante para a gente olhar? A alta tecnologia ela é uma ferramenta, né? A IA é uma ferramenta que nos auxilia a uma execução. Ela não pode ser todo meio ou todo fim, né? Ela é uma parte do meio. E eu preciso compreender que todas as IAs ou todas as mobilizações tecnológicas que vêm para nos auxiliar, elas têm que ter a gente precisa ter essa criticidade e não deixar de ter as referências. E daí uma das coisas que a gente mais ouve quando a gente vê um evento ou lê sobre tendência é o quanto o impacto humano e das skills humanas, das habilidades, elas precisam ser trabalhadas nas organizações. Inteligência emocional, cada vez mais, porque a alta tecnologia também gera uma alta ansiedade, né? Então, desses fluxos. E o impacto do pensamento crítico, liderança e criatividade. Que Comunicação. são comunicação, né? Claro, a comunicação está nesse olhar também. E que são necessários, porque senão a gente vai virar num mundo ali cada vez mais difícil, né? Porque ele já está ficando. Né? Então, até o impacto de muitas empresas de tecnologia, elas vêm falando que não dê telas para crianças até os seus 12 anos. Aumentou. Por quê? Porque o impacto tanto das telas, do que é colocado, dos estímulos, ele vai enrijecendo muitas vezes atributos de socialização que são hipercomplexos. Então, é ser crítico a todos aos contextos, né? Entender que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, é esse olhar que é difícil da gente se estabelecer também, mas faz parte. Eu concordo com o Diego, né? Não tem como a gente correr da IA. Inclusive, a IA vai transformar muitos segmentos e o nosso é um deles, né? Agora, com a IA generativa, né? ChatGPT e afins, a gente vê o nosso setor, né? A área da comunicação sendo a porta de entrada, né? Para o uso dessas IAs generativas. Então, eu quero gerar uma imagem, quero gerar um card, quero gerar um texto, né? Vou lá no ChatGPT, ele resolve para mim. Então,
para a nossa área, inclusive a gente faz parte de um programa de gestão junto com o Sebrae, né? A Alfa faz parte desse programa junto com outras agências do Estado, justamente para a gente entender como que a gente pode usar da melhor forma a IA, porque não tem como a gente não usar, né? A gente vai precisar usar, mas para a gente também entender em como ela pode, de alguma forma, disruptar o nosso setor. Embora em um dos serviços que a gente atue, que é a assessoria de imprensa, a gente ainda depende do relacionamento, né? A gente pode ver, entrou tecnologia, saiu tecnologia, surgiram novas, e a gente ainda tem que ir lá e, entre aspas, vender a pauta para o editor, para o repórter, né? Para a gente convencer de que aquilo é um tema interessante, que aquilo faz sentido para o espectador, leitor, ouvinte dele. Só que, assim, será que daqui 10 anos serão repórteres humanos ou será IA que estarão produzindo as notícias? Ou 3 anos, né, Andressa? Então, eu comecei a fazer um curso da Board Academy de IA na prática em junho e comecei a rever a primeira aula em agosto. Já tinha acontecido um monte de mudança. O que o professor estava dizendo lá em junho já estava meio... Não que estava completamente obsoleto, mas assim, já tinha vindo um monte de coisa que não estava ali Então, a transformação é muito rápida, né? E tem uma futurista que se chama Rosa, que eu não me lembro sobre o nome dela, que ela fala, né? Que o futurismo é o exercício de imaginar o futuro, né? A tendência é o presente esticado. E o futuro, né, o exercício do futurismo é tu imaginar. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é muito começar a imaginar o que pode acontecer. E aí a criatividade vai ser fundamental. Imaginar, será que vai acontecer isso? Será que vai... Sem medo, né? Deixar a nossa mente criar, devanear, alucinar, como a própria IA alucina, né? A gente também alucinar ali e imaginar cenários possíveis para que a gente... Não, se acontecer isso... Para onde que eu vou, né? O que eu posso fazer? O que pode ter tecnologia? Como que eu me preparo para isso? Então, acho que a gente tem que se preparar, inclusive, o contexto geopolítico, né? É algo que vai influenciar muito nossa atividade, todas as atividades, porque aí a IA está entre Estados Unidos e China, né? E a nossa dependência de grandes empresas de tecnologia, né, também coloca em risco. Como que a gente começa a pensar em diminuir essa dependência tecnológica, né? Enfim, tem muitas questões a serem estudadas, analisadas, pensadas, observadas, né? E imaginadas também, né, para a gente poder desenhar um futuro. É difícil a gente imaginar o que vai acontecer, mas é um exercício que a gente precisa, uma habilidade que a gente precisa desenvolver se a gente quiser se preparar para o futuro. Mas ainda, no final das contas, essas habilidades de comunicação, de inovar, né, de inovação e de criatividade é o que vai restar pra gente, né? São humanas, esse é o grande ponto. A gente não pode terceirizar a nossa humanidade, né? Então, esse é um ponto muito, muito importante, assim. Entender que o fator humano é essencial. E daí é só amarrando rapidinho pra gente... Eu nunca quero terminar o podcast, a gente sempre quer continuar. A gente tá num impacto muito grande das gerações trabalhando juntas, 5 gerações trabalhando juntas, né? Então, fica talvez para um próximo podcast, né? Eu entender o quanto é o desafio hoje da gente ter ainda os baby boomers, num contexto geracional, né, ali dos anos 60, 70, trabalhando com gerações que estão entrando hoje no mercado de trabalho, né, com seus 17 anos. E é o fator humano que vai fazer com que essas pessoas cocriem e pensem diferente, né? A diversidade. A diversidade. E eu vou até aproveitar essa deixa do Diego, né? Não vai ser fácil terminar esse podcast. Mas porque nesse exercício de escuta, um mês atrás, mais ou menos, a gente teve uma luz, assim, né, numa fala de uma das funcionárias da Alfa, eu achei aquilo muito revelador, assim, talvez não seja tão, mas enfim, porque a gente vem fazendo check-ups de comunicação interna, né, para organizar o uso do e-mail dentro das empresas, para organizar o uso do WhatsApp. E aí
a gente vem entendendo, vem achando, vem imaginando que todo mundo que é nativo digital sabe usar a tecnologia, né? E aí, num dos treinamentos de IA que a gente fez lá na Alfa, a gente estava no meio do treinamento de IA, essa funcionária, a Sara, que tem 19 anos, ela disse, ela é muito quietinha, mas quando ela fala, ela é precisa, né? E ela disse, mas as pessoas acham que porque a gente nasceu, é nativo digital, a gente sabe usar tudo que é de tecnologia. Mas a gente não foi ensinado a usar e-mail. A gente não teve acesso a e-mail. A gente não tem acesso a um desktop. É verdade. Né? E as empresas esperam que essas pessoas cheguem nas suas empresas prontas. Então, volto àquela coisa que eu te falei, né? Aquele ponto que as pessoas precisam ser ensinadas, independente do canal de comunicação. Então, essa geração, que a gente entende como super tecnológica, elas nasceram mexendo no celular. No mas Instagram, elas não, no WhatsApp, mas não elas não necessariamente no abrir uma planilha de Excel e fazer uma tabela que a gente precisa, fazer né? tudo no Canva. Elas não foram ensinadas. E qual é a escola que tem um laboratório de informática e leva eles para ir lá usar o Word? Então, a gente acha que quando chega um estagiário, meu Deus, ele não sabe usar o Word, que absurdo. Cara, ele não foi ensinado. Pensa em ti usando uma nova tecnologia. Se tu não foi ensinada, tu vai precisar ser ensinada. Sim. E para eles aquilo pode ser novo, né? Pode ser que eles não tenham tido acesso nem na escola, nem na família, nem em um outro ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa também quebrar alguns paradigmas geracionais, né? E achar que os nativos digitais, eles entendem tudo de tecnologia, assim como a gente também tem que levar para eles um pouquinho de pensamento analógico, para que eles possam criar soluções que não dependam de tecnologia, né? Para a gente... E se acabar a energia no mundo, como é que a gente volta a sobreviver, né? E se... O GPS for desligado. E se o GPS for desligado? E se a gente não tiver mais internet? Como é que a gente acende as coisas, né? Como é que a gente faz? Onde é que estão esses bancos de dados, né? E esses ICs que a gente precisa trazer para poder estimular a criatividade e o pensamento analógico também, que vai ser importante para a gente poder criar novas soluções. Perfeito, gente. Nossa, muito bom. Olha, acho que de todos os episódios, esse foi o mais criativo, talvez, vamos usar essa palavra. Provocativo, talvez. Provocativo, com certeza. Filosófico, talvez. Sempre, muito né? bom. Gente, muito obrigada mesmo, né, por compartilhar um pouco da história de vocês, de todo esse aprendizado, né, que vocês trazem pra gente, porque, de fato, é algo que a gente vive no dia a dia. Quem aqui, né, não se comunica, quem aqui não acha que inova ou é criativo, mas no final das contas tem muita coisa por trás, né? E entender que a gente muitas vezes não tá fazendo da melhor forma, eu acho que isso é importante até pra gente, né, ter esse senso justamente de melhoria contínua, né? Então, muito obrigada mais uma vez. E espero que a gente possa continuar essa conversa com outros assuntos que já vieram aqui, né, à tona aí nessa conversa. Sayonara, obrigada também, né, pela oportunidade. Gostei muito, acho que o papo foi muito gostoso também. Espero que quem esteja ouvindo também goste e se sinta, de certa forma, provocado, né? A gente gosta também de ser provocado, então se tiver alguma questão aí, traga, né, para a gente também refletir sobre o que a gente está pensando e criando e desenvolvendo. Então, estamos abertos para novas ideias, novos desafios, enfim, para essa troca, né? A gente acredita muito na colaboração e é só as pessoas trazendo e a gente conversando que vai ter essa colaboração. Obrigada. Obrigado, Sayonara. Obrigado, Andressa, também, né, por compartilhar. Que é sempre um prazer dividir e compartilhar esses espaços, né? Me chamem para mais vezes, eu adoro falar, tá, gente? Deu para notar, né? Sim. E é um prazer poder compartilhar isso e provocar e fazer com que as pessoas se entendam com esse olhar criativo humano para desenhar os seus futuros, né? Isso que é o mais interessante. Maravilha, gente. Muito obrigada, então. Obrigada a todos os que estão nos ouvindo e nos vendo, quem sabe também. E até a próxima.